programa Saber Direito dessa semana com o professor Fagner Sandes, o curso é sobre processo do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito, um programa do TV Justiça. Eu sou o Fagner Sandes, sou professor de Direito Processual do Trabalho, professor universitário, graduado em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduado em Processo Civil, mestre em Direito, além de ser professor universitário de cursos de pós-graduação, preparatório para concurso e OAB. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre os aspectos introdutórios da ação rescisória. Falamos sobre os pressupostos da ação rescisória, a sua natureza jurídica e o seu cabimento na Justiça do Trabalho e quais são os atos passíveis de corte rescisório. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos tratar do tema competência e legitimidade dentro deste assunto bem importante e instigante que é a ação rescisória no processo do trabalho. Comecemos falando da competência. Como nós sabemos, a jurisdição é o poder e a função do Estado juiz de resolver conflitos levados à sua apreciação. Em apertada síntese, esta é a definição da jurisdição. Porém, é imperioso saber que, embora todos os juízes exerçam jurisdição, nem todos eles têm competência para resolver todas e quaisquer questões. Razão pela qual nós temos critérios de distribuição da atividade jurisdicional ou delimitação da função jurisdicional. E a tais regras nós damos o nome de competência. Nós temos critérios de fixação de competência, ora relativo, ora absoluto. Os critérios relativos estão necessariamente vinculados ao valor e ao território, enquanto que os critérios absolutos de fixação de competência vinculam-se à matéria, à hierarquia ou funcional e também em razão das pessoas. Diante do quadro ora exposto, nós ou estaremos diante de juízes relativamente incompetentes ou absolutamente incompetentes. Na seara da ação rescisória, é de bom grado que saibamos de antemão que não há competência para as varas do trabalho julgarem ações rescisórias, ainda que provenientes dos seus próprios julgados. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que as ações rescisórias são de competência originária dos tribunais. Os tribunais é que têm competência para apreciar a ação rescisória. Trata-se de critério absoluto de fixação de competência. Dentro do critério funcional, portanto, nós não vamos observar no ordenamento jurídico pátrio competência para as varas do trabalho, para os juízes do trabalho julgarem ações rescisórias. Ou a ação rescisória será ajuizada no TRT ou no TST. E é isso que nós vamos passar a abordar a partir de então. No artigo 678 da nossa CLT, nós vamos perceber que há no próprio diploma seletista, nesse dispositivo, determinação para que os tribunais regionais do trabalho julguem as ações rescisórias. Decisões proferidas, portanto, pelos juízes do trabalho ou pelos juízes de direito, serão rescindidas quando houver alguma hipótese de admissibilidade pelo Tribunal Regional do Trabalho. Esta é a regra que nós extraímos da CLT. Para ser mais preciso, é o artigo 678, inciso 1, a linha C, item 2 da nossa Consolidação das Leis do Trabalho. Repito, artigo 678,
Inciso 1, a linha C, item 2, diz que compete aos tribunais regionais do trabalho julgar as ações rescisórias ajuizadas em face de decisões proferidas pelos juízes do trabalho ou pelos juízes de direito. Professor, eu só não consigo entender por que o TRT e não o Tribunal de Justiça vai julgar a ação rescisória em face de decisão proferida por juiz de direito. Bom, para entendermos melhor, temos que ir lá no texto constitucional. Por quê? É fato que quem vai julgar as ações de competência da Justiça do Trabalho é a Justiça do Trabalho. Quanto a isso, nada mais óbvio. Então, cabe aos juízes do trabalho julgar as ações que estão delimitadas no plano de competência desta especializada. Porém, pode haver algum local que não haja vara do trabalho, que não exista a vara do trabalho. E aí, a lei poderá atribuir ao juiz de direito exercício de competência trabalhista. Ou seja, o juiz estadual, que exerce a jurisdição ordinária, poderá atuar no segmento da especializada quando, naquela localidade, não houver efetivamente vara do trabalho. Bom, e aí, para enriquecer mais ainda o que nós estamos a falar, basta observar o seguinte: as decisões proferidas pelo juiz de direito, diga-se, juiz estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, entenda-se, julgando matérias de competência da Justiça do Trabalho, caberia recurso para o tribunal hierarquicamente superior. Qual seria o tribunal competente para julgar o recurso? Numa questão de lógica, você poderia pensar, ora, se estamos a falar de um juiz estadual, nada mais óbvio do que a competência para julgar o recurso interposto em face da decisão por ele proferida também é do Tribunal de Justiça. Mas aqui há um equívoco se pensarmos assim. Porque, em essência, o que se percebe, e aí fidedignamente ao texto constitucional, no artigo 112, nós vamos entender que das decisões proferidas pelo juiz estadual no exercício da competência de matéria, portanto, da Justiça do Trabalho, seria o Tribunal Regional do Trabalho daquela região. Ou melhor, seria não, é o Tribunal Regional do Trabalho daquela região onde está o juiz de direito exercendo a jurisdição trabalhista, julgando matérias de competência da Justiça do Trabalho. Ora, vamos aplicar esse mesmo raciocínio ao falarmos de ação rescisória. Se o juiz do trabalho julga uma determinada lide, a ação rescisória que vier a ser ajuizada para desconstituir aquela decisão é de competência do Tribunal Regional do Trabalho daquela região. Assim também será se o juiz de direito estiver investido na jurisdição trabalhista. Porque o recurso não seria julgado pelo TRT? Sim, seria. Daí então se conclui facilmente que também teria competência para julgar a ação rescisória o Tribunal Regional do Trabalho daquela região, onde o juiz de direito está exercendo competência trabalhista, ou, como diz o texto, jurisdição trabalhista, que lhe é atribuída por lei ordinária federal. Ok? Pois bem, então, visto isso, nós podemos ir além. Por quê? Na verdade, há uma preocupação que nós temos. Vamos tratar desta hipótese através de um exemplo, sem prejuízo daquilo que nós vamos analisar na súmula
192 do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam comigo o seguinte: na verdade, quando nós temos uma sentença lida pelo juiz do trabalho e houver a interposição de recurso ordinário em face daquela decisão, o Tribunal Regional do Trabalho, ao adentrar e julgar o mérito daquele recurso, como nós já falamos, em razão do efeito substitutivo previsto no artigo 512 do CPC, é esta decisão agora que está substituindo a sentença originariamente proferida. Pois bem, o que nós queremos entender com isso? É uma questão muito simples, muito simples. Digamos que se o tribunal efetivamente julgar o recurso ordinário, dando-lhe ou negando-lhe provimento, aqui não é muito relevante, ok? Em razão do efeito substitutivo. Desta decisão, se eu verificar alguma hipótese de cabimento do recurso de revista, assim lançarei mão do recurso de revista, previsto no artigo 896 da CLT. Mas aqui nós temos que ter uma preocupação. Qual seja, se houver efetivamente a interposição do recurso de revista em face da decisão proferida pelo TRT no julgamento do recurso ordinário e este recurso de revista não for conhecido pela turma do TST e desta decisão não for interposto nenhum recurso, haverá, portanto, o trânsito em julgado, o que habilita o interessado, o legitimado, portanto, a ajuizar a ação rescisória. E então, eu faço uma singela pergunta para que você, dentro do que nós acabamos de expor, de uma forma bem abreviada, possa raciocinar e perceber que, se houver efetivamente o ajuizamento da ação rescisória, quem será o tribunal competente para julgar a ação rescisória? De fato, a competência é do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Mas, professor, foi interposto um recurso de revista. Só que o recurso de revista, ele não foi conhecido. Então é aquela ideia que nós já colocamos lá atrás, de que se eu tenho uma decisão que declara a inadmissibilidade de um recurso, ela tem conteúdo meramente processual, razão pela qual ela não pode ser atacada pelo corte rescisório. Haja vista que a última decisão de mérito proferida nos autos for aquela do Tribunal Regional do Trabalho, de modo que caberia, portanto, ao TRT analisar aquela ação rescisória. Pois bem, e se a competência for efetivamente do Tribunal Superior do Trabalho? Qual é o órgão dentro do TST que tem competência para julgar as ações rescisórias? Para responder o que nós agora estamos a questionar, precisamos nos valer do enunciado normativo da Lei 7.701 de 88. É lá na Lei 7.701 de 88 que nós vamos encontrar a resposta. Pois bem, se a competência for do TST, aí nós temos que adentrar na legislação. E, para tanto, vamos nos valer da Lei 7.701 de 88. A Lei 7.701 de 88 diz no seu artigo 2º, inciso 1,